Olá, caríssimos amigos da arbitragem, mais uma vez, eu sou o Sérgio Godinho e venho desta feita no âmbito da nossa interação, que tem sido bastante positiva a nível das plataformas digitais, que, aliás, permitam já agora agradecer a todos que têm, com algum cuidado, procurado, enviado mensagens, solicitado a nossa intervenção e apresentando algumas questões relativamente ao tipo de serviço que se presta e também os métodos de resolução de conflitos. Eu agradeço em nome de toda a comunidade arbitral angolana e em particular aqui do CREL, que é o Centro Público de Resolução de Conflitos, afeta o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Então, eu nessa senda venho responder algumas questões que nos foram colocadas pelos nossos internautas, portanto, que desde já reitero os nossos profundos agradecimentos pela demonstração de interesse dos nossos amigos em conhecer um bocadinho mais sobre os métodos de resolução de conflitos. Bem, temos aqui uma primeira questão que é a seguinte: onde posso localizar-vos? Não tenho aqui escrutinado quem é o autor dessa mesma pergunta, mas já foram elas passadas aqui para os nossos apontamentos e infelizmente não se teve esse cuidado. Eu peço já as minhas desculpas por não virem aqui devidamente identificados os autores desses questionamentos. Não é? Como devem calcular, temos um grupo de trabalho que se ocupa da gestão da nossa página do Facebook e de outras redes sociais, e é lá onde nós encontramos então essas questões e que me foram então entregues para aqui em representação de todo um grupo de trabalho, e que desde já também aproveito para endereçar os meus agradecimentos a todos os nossos colaboradores e amigos que têm permitido que de facto essa interação mais próxima com todos os internautas seja possível. Bem, a primeira questão, dizia eu, que nos foi colocada aqui é: onde é que eu posso localizar-vos? Bem, o CREL está localizado no Miramar, na rua Praça da Unidade Africana, número 74 e 76, mais concretamente aqui próximo à Praça da Publicidade, na zona que é a standard da União de Automóveis. Mas, se calhar, a questão que se podia aqui colocar também é se esses serviços só podem ser encontrados no CREL. Aproveitando aqui, fazendo a advocacia em prol dos métodos adequados de solução de conflitos e dos demais centros existentes, trago aqui a informação de que nós temos outros centros privados, não é? E que podem, de facto, também ser procurados e têm os serviços semelhantes aos do CREL, semelhantes no que respeita ao seu âmbito, não é? Porque todos os centros existentes até agora têm competência genérica, mas que, infelizmente, ainda não é possível que esses centros façam a resolução de conflitos pela via da mediação. Tem sido, fundamentalmente, a via arbitral a usada pelos centros privados, porquanto não têm, do ponto de vista formal ainda, uma autorização para, sobre os métodos, outros métodos de resolução de conflitos, no caso a mediação, mediação e conciliação, poderem de facto atuar. Mas é uma situação transitória que de facto tem sido já tratada no intuito de ser ultrapassada o quanto antes. Pelo que espero ter respondido então à pergunta do nosso internauta. Mas os questionamentos seguem. E aparece uma outra questão que nos é colocada e que procura saber qual é o preço dos nossos serviços. Ora, o preço dos serviços de mediação, conciliação e arbitragem variam de instituição para instituição. É verdade que não existe um preço tarifado para os procedimentos de resolução extrajudicial de conflitos. As instituições que resolvem os conflitos por esta via devem, e é curial que assim o façam, por um lado, para que as pessoas interessadas possam saber qual é o valor que é cobrado, qual é a despesa, qual é o encargo que terão com a solicitação da intervenção de uma determinada instituição de resolução extrajudicial de conflitos, por um lado. Por outro lado, para que possam, antes mesmo da existência do conflito, poder avaliar e saber que Câmara, que centro escolher, em função também deste quesito que é importante, não é? Saber de antemão
das despesas, do custo que decorrerá da intervenção ou da solicitação ou da submissão, se quisermos, deste procedimento segundo as regras e a tramitação num determinado centro. Então é importante que o façam. A ser assim, os centros de resolução de conflitos, que é uma prática internacional e nós temos pugnado pelo segmento das boas práticas, para além dos seus regulamentos, também publicam a sua tabela de honorários e despesas com os procedimentos. O CREL, como centro público, não pode ser diferente e, por várias razões, uma delas é o princípio da legalidade como sendo a trave mestra de todo o funcionamento da administração pública. Então, por esta razão, o CREL tem, inclusive, publicado em Diário da República, porque a aprovação é formal deste documento é feita por via de despacho executivo conjunto do Sua Excelência o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos e a Excelentíssima Ministra da Justiça, Ministra, perdão, das Finanças, então, que estabelecem, ou neste decreto executivo, o valor para as tarifas, para as taxas dos serviços prestados pelos centros, no caso pelo centro público, que é o CREL. Quais são os valores estabelecidos? Os valores são aqueles que decorrem, obviamente, deste mesmo diploma legal e variam consoante o tipo de procedimento que se quer requerer, porque, como disse, são serviços e os serviços têm um custo. Mas, no entanto, o custo para esses serviços, quando se recorre ao centro do CREL, não são, obviamente, os mesmos que nós temos nos centros privados, por várias ordens de razões, e uma delas é o facto do Estado ou instituições públicas, primando sempre pela qualidade, também têm de ter em atenção a persecução do interesse público e o acesso à justiça. Por um lado, permitindo o acesso gratuito ao uso desses mecanismos para aquelas pessoas em que determinadas circunstâncias encontram-se impossibilitadas, incapazes de poder arcar com as despesas decorrentes desses mesmos procedimentos e também estabelecendo taxas muito mais baixas, muito mais atrativas, muito mais acessíveis para aqueles que procuram esses serviços, seja da mediação, da conciliação ou da arbitragem. Em média, o custo dos serviços do CREL, que são diversos, vão desde a consulta jurídica, a mediação, a conciliação e também a arbitragem, rondam entre 2.500 kwanzas podem ascender aos 50, 60 mil kwanzas, dependendo do tipo de procedimento. Obviamente, o procedimento de arbitragem e os procedimentos de mediação comercial são os que têm custos mais elevados. E porquê? Por uma razão simples: a complexidade, a demora a nível desses procedimentos, que acabam sempre levando um bocadinho mais de tempo, e também pelos técnicos e recursos que têm que ser aplicados para a realização desses mesmos procedimentos. No mais, e com os números exatos, poderão ser encontrados na nossa página de Facebook, porque publicamos já há algum tempo, e penso ter sido esse mesmo questionamento, o mote para que essa publicação tivesse sido feita. Publicamos então a tabela com os valores do custo do uso dos procedimentos de solução de conflitos a nível do centro CREL. Bem, há aqui uma outra questão que se coloca, e porque nem tudo são flores, não é? Há aqui um internauta que questiona que foram feitas várias formações e que temos deixado de parte os colegas que fizeram formação de mediadores no Mochico, e procura saber como é que ficam os colegas no Mochico. Teremos CREL no Mochico, não teremos CREL no Mochico? Bem, a pergunta para este internauta é que a intenção é de facto levar o serviço de resolução de conflitos para todo o país, na velocidade que a urgência desses mesmos serviços reclamar, e também nas condições financeiras e de aprovisionamento logístico que forem possíveis
para que, de facto, esse desiderato se realize. No entanto, me parece que essa questão nos leva a duas respostas distintas. Uma primeira que é de saber se esses serviços chegarão até a província, e a outra é que destino será dado aos mediadores ou aquelas pessoas que, interessadas na mediação, submeteram-se e fizeram, de facto, formações em sede de mediação, muitas delas feitas promovidas pelo próprio Centro CREL, pelo Ministério da Justiça. Ora, os serviços chegarão sim a todo o país e é possível que esses serviços cheguem a todo o país e é nesse sentido que nós estamos a trabalhar. Sendo verdade que, para o efeito, não é absolutamente necessário que as estruturas desses serviços cheguem até as mais diferentes províncias, as 18 províncias. É possível exatamente usar-se esses mecanismos de resolução de conflitos por via cibernética, por outras vias que não necessariamente a edificação, a instalação de centros de resolução de conflitos de natureza pública. Primeiro, há sempre a iniciativa privada que se deve promover e nós aqui, mais uma vez, manifestamos essa intenção de que, de facto, os entes privados, as pessoas com iniciativas, possam requerer junto do órgão competente da Direção Nacional da Resolução de Conflitos, do Ministério da Justiça, melhor dito, requerer a autorização para a criação e funcionamento dos centros de resolução de conflitos de natureza privada. Por um lado isto. Por outro lado, é sempre possível, porque os centros de resolução de conflitos e a resolução de conflitos pelos métodos extrajudiciais não está necessariamente vinculada ou blindada à existência de um centro com uma estrutura funcional permanente para abarcar, para receber esses mesmos processos. É possível fazê-lo, quer pelas vias cibernéticas, como dissemos inicialmente, como também é possível criar-se uma sala ou numa determinada sala de trabalho a realizar-se de modo intermitente essas sessões, como dizia muito bem, à medida que elas poderão ser reclamadas a sua permanência. E nesses casos, sim, implementar, como deve ser, um centro de resolução de conflitos para que, de facto, possa receber correntemente as solicitações dos interessados. Tivemos várias formações e, de facto, temos algumas pessoas um pouco pelo país formadas nessa área de resolução de conflitos. Isso é muito bom. Quer dizer que estas pessoas, esses colegas, podem, de facto, porque detêm uma ferramenta importante, que é o conhecimento sobre os métodos de resolução de conflitos, e devem procurar aplicar esse conhecimento na sua vida prática, compondo litígios nas comunidades em que se encontram. É verdade que não terá a força executiva igual à de uma mediação feita num centro público ou a uma mediação feita por um mediador inscrito na lista de mediadores do Ministério da Justiça e Direitos Humanos. Mas, no entanto, será uma grande colaboração, sempre, no sentido de promover a resolução extrajudicial de conflitos, pelo que exortamos, de facto, a todos aqueles que tenham feito essa formação, que usem-na, que pratiquem. Porque, de facto, sempre que não a praticarem, serão cada vez menos mediadores, não é? Como se é, na verdade, em quase todas as profissões, cuja a melhor forma de aprender e de consolidar é realizando, é fazendo, é utilizando e é praticando. Bem, esses mediadores, esses formandos que participaram das formações feitas anteriormente, poderão sim ser chamados a intervir em processos arbitrais, sejam nos centros públicos como nos centros privados, na qualidade de colaboradores, ou até, se for o caso, contratados para, estando de forma vinculada a esses órgãos, a essas câmaras ou a esses centros, públicos ou privados, poderem desenvolver a atividade como mediadores. Então eu penso que será sempre uma grande mais-valia e aproveito também para exortar a estes colegas que de facto continuem a aperfeiçoar, continuem a cultivar-se, aproveitando as diferentes formações que são feitas, quer em Angola, quer no estrangeiro, para que de facto possam granjear maior qualidade, maior eficiência, maior traquejo naquela que são as habilidades que foram treinadas durante as formações em que participaram. Não é? De facto, há uma expectativa que se cria, e na verdade se criou por muita gente,
que participou das diferentes formações, e penso terem sido 3 ou 4 sessões de cursos de formação de mediadores, que foi feito pelo Ministério da Justiça, que era no sentido de, a partir das formações que fizeram, estarem habilitados e imediatamente serem enquadrados como funcionários públicos afetos aos serviços de mediação de conflitos. Bem, essa expectativa, de facto, não podia ser realizada de todo, se não vejamos, não é? Não haveria condições de termos um número de mediadores formados num número de mais de 200 formandos a exercerem de facto a mediação, quando essas estruturas, primeiro, não havia condições de acompanhar, não é, com a criação das mesmas em todo o país, num tempo inferior ao decorrido até agora, 4, 5 anos, por um lado. Por outro lado, também a estrutura ficaria bastante pesada, quer para a própria administração pública, quer para esses mesmos centros terem que receber um número muito elevado de mediadores. Não é? Estamos a falar de perto de 200 e poucos formandos, não é? Pelo que não seria de todo possível que todos os formandos tivessem um enquadramento a nível da função pública. Claro, fica sempre aqui a possibilidade, com esse ganho nesta formação, eu, aquele e aquele outro que tenhamos feito a formação em mediação, conciliação ou resolução de conflitos, no geral, possamos usar isto, essa ferramenta para a vida e, por que não, a nível do empreendedorismo, tentarmos nós mesmos ou abrir um centro de resolução de conflitos ou então procurar realizar a resolução de conflitos pela via da mediação, da conciliação no nosso escritório, porque somos advogados ou porque exercemos uma outra profissão que, embora não seja jurídica, mas estamos aí abertos e disponíveis para ajudar as pessoas a resolverem os seus conflitos. Então eu penso que não se perde absolutamente nada, muito pelo contrário, é um grande ganho, e o ganho maior não é a vinculação a determinado centro, mas sim, de facto, o conhecimento que granjeamos e que podemos sempre cultivar e fazer dele um bocadinho mais elevado cada dia que passa. Bem, temos aqui outras questões. Alguém pergunta, alguém questiona o seguinte, que tem uma situação de desferimentos sem justa causa, gostaria de saber como fazer para remeter este caso ao Centro de Resolução de Conflitos, CREL, ou, eu que estendo sempre, a outros centros de resolução de conflitos que tratam destas matérias também. Bem, a primeira questão que se colocaria aqui para esse internauta, esclarecendo, perdoe-me esclarecer a sua dúvida colocando uma questão, mas aqui é uma questão retórica: qual é o serviço que pretende pretende utilizar? Porque em sede de um determinado conflito, e aqui um conflito laboral, se poderá dar o caso de pretender uma informação ou uma consulta relativamente ao enquadramento técnico-jurídico a fazer sobre o conflito, sobre a matéria do conflito. Poderá se dar o caso de, depois de um aconselhamento feito, pretender seguir para a via judicial, mas, por conta da precedência obrigatória, ser obrigado, passa o pleonasmo, a submeter antes a uma mediação ou a uma conciliação junto do órgão competente, que é a Procuradoria-Geral da República, junto da Sala do Trabalho, ou então, e sempre possível, pretender ver resolvida a questão pela via da arbitragem. Então, há diversos caminhos possíveis a tomar e diversas medidas e níveis de intervenção que um centro de resolução de conflitos poderá, de facto, aqui permitir que o interessado utilize. Pelo que a melhor resposta, e porque não se saberá à partida que serviço pretende utilizar, seria, de facto, procurar esses serviços desses centros e, a partir daí, sendo submetido a ser submetido ou participando essa mesma questão, essa mesma preocupação aos técnicos da área de informação ou aos técnicos da área de consulta, poder então ter uma ilação mais concreta daquilo que é o conflito ou a situação que lhe apoquenta e poder definir em conjunto a melhor estratégia e o melhor caminho a seguir
para a resolução desse mesmo conflito. Há aqui uma outra questão que também nos é colocada, uma sexta questão. Alguém pergunta, gostaria de saber um bocadinho mais sobre as cláusulas arbitrais patológicas e a suscetibilidade das mesmas serem consideradas válidas. E coloco aqui um exemplo, dizer que imaginemos que a mesma seja ambígua e como a LAV trata, como é que a LAV trata das mesmas. Penso ser isto que eu queria aqui nos colocar no nosso internauta. Bem, coloca-nos aqui várias questões numa só. De facto, tem que se aprender com as classificações que são apresentadas pela doutrina relativamente às cláusulas arbitrais. E diz aqui o nosso internauta que as cláusulas podem ser patológicas. O que é uma cláusula patológica? Bem, aqui impõe-se de facto esclarecer primeiro isto. Uma cláusula patológica, como o próprio nome já sugere, é uma cláusula doente, é uma cláusula que não, grosso modo, não está em condições de permitir que o fim para o qual ela foi convencionada se materialize. Não é? Se tratando de uma cláusula arbitral, a razão pela qual ela é convencionada será certamente a submissão dos conflitos decorrentes de uma determinada relação aos tribunais arbitrais ou ao tribunal arbitral. E quando ela é patológica, de facto, não permite que esta finalidade se possa realizar. E ele pergunta mais, quando é que ela é suscetível de ser considerada válida? Vai depender, de facto, de um quesito. E o quesito aqui é o nível, o âmbito, a dimensão da patologia ou do mal que enferma essa cláusula, ou seja, da deficiência que temos nessa cláusula patológica, ou tida como patológica. Se essa deficiência for gritante, de facto não será possível ver desenvolvido um procedimento de arbitragem por conta desta situação que a própria cláusula apresenta, não é? Suponhamos uma cláusula que diga que será resolvida por via da arbitragem os conflitos decorrentes de uma relação entre dois animais. Não é possível, porque está logo aqui uma situação que se prende com a arbitrabilidade subjetiva, porque os dois animais, por si só, não podem estar no juízo, nem nos tribunais judiciais, nem nos tribunais arbitrais. Ou então essa patologia pode ter que ver com o objeto da arbitragem, versando-se sobre uma matéria que não é arbitrável ou que deixa muitas dúvidas. Normalmente as patologias são situações que deixam muitas dúvidas sobre a viabilidade da realização do procedimento arbitral. Por exemplo, quando se nomeia como um árbitro alguém que não é sequer pessoa jurídica ou pessoa física, melhor dito, porque as pessoas jurídicas, nas mais das vezes, em quase todas as geografias arbitrais, não é possível que sejam elas a exercer a função de árbitro, não é? Mas certamente haverá uma ou outra exceção que eu também desconheço. Não é? Outra causa de patologia poderá ser o facto de ser escolhido um regulamento de um centro que não existe, ou um regulamento que efetivamente não existe, ou um procedimento que tenha sido construído de um modo tal que não permita que a arbitragem se possa desenvolver. Não é? Então, nestes casos e outros, podemos configurar vários exemplos, não será permitido, não será possível desenvolvimento de uma arbitragem por conta da patologia e, dizia eu também, da dimensão dessa mesma patologia. Poderá ser válida a cláusula arbitral patológica? A partida, não, dependendo, obviamente, como dissemos inicialmente, do nível da patologia. Se o mal que enferma essa cláusula puder ser sanado por uma ou outra via heterocompositiva, ou de forma heterocompositiva, pela apreciação de um terceiro, sejam eles os próprios árbitros, que no âmbito do princípio da competência terão a possibilidade de avaliar se eles têm ou não têm a competência e podem ou não podem sanar aquela deficiência, chamando obviamente as partes, porque é sempre com o concurso das partes a resolução daquela situação. Isso por um lado. Por outro lado, se poderá, pela via judicial, requerer ao tribunal que se pronuncie sobre aquela questão, mas embora na
na nossa opinião, aqui, por respeito ao princípio de competência, muito provavelmente será sempre reservado a um tribunal arbitral a resolução também dessa questão que se prende com a cláusula arbitral. Mais fácil seria certamente num tribunal arbitral institucional, mas num tribunal ad hoc, de facto, se colocaria aqui a questão se seria possível constituir o próprio tribunal para resolver essa questão, não é? Daí a questão colocada e a patologia, mas no geral o que eu posso dizer é que nós temos que destrinçar aqui dois momentos ou duas situações, uma que é a escolha da via para a resolução do conflito, outra que é, de facto, a patologia existente na cláusula ou na convenção de arbitragem, não é? Que pode ser, como é do conhecimento de todos, uma cláusula arbitral ou um compromisso arbitral. E se nós tivermos aqui num primeiro momento, de facto, nós vamos perceber que se a via escolhida pelas partes é a via arbitral, considerando aqui a autonomia da cláusula arbitral, de certo modo também, não, e se dentro daquilo que a análise feita a essa cláusula arbitral se perceber que não há dúvidas, não há qualquer equívoco sobre a formação e a declaração de vontade das partes pela via escolhida para a resolução do conflito como sendo a via arbitral, no meu entender não há dúvidas. A via de resolução será sempre a arbitral, tendo sim essa patologia de ser resolvida ou voluntariamente entre as partes ou com a intervenção de um terceiro que possa facilitar, um mediador poderia ser de facto uma boa solução ou ainda um conciliador, ou então, no limite, por via dos tribunais judiciais, uma vez que a constituição do tribunal arbitral não será possível diante de uma série de patologias que a cláusula apresenta. Esta é uma primeira forma, é uma primeira questão que se coloca nas cláusulas patológicas relativamente à interpretação possível da via de resolução do conflito escolhida. Não havendo patologia que enferma até este ponto de se questionar se a via é de facto a via arbitral ou não, entendo que a arbitragem será sempre possível, ainda que o tribunal arbitral seja instalado com recurso à via judicial. Por outra, é saber se de facto essa patologia, outra que a cláusula tem, não pode ser sanada pelos suprimentos que as partes poderão aduzir, não é, por via de convenção. Então, se as partes puderem fazê-lo por via de convenção, obviamente aquela cláusula patológica poderá ainda assim ser recuperada, ser curada, permite aqui o termo e a analogia, já que uma vez foi feita também por essa terminologia que é mais da medicina, né, da patologia. Então, poderá ser curada, poderá ser sanada por via desse suprimento de uma nova convenção das partes, que virá em aditamento à convenção de arbitragem, seja a cláusula ou o compromisso arbitral, que elas tenham celebrado num dado momento. Eu entendo que, nessas circunstâncias, a cláusula patológica, sim, poderá ser usada, poderá ter força para, de facto, permitir que se instale um tribunal arbitral e que determinada questão possa ser, sim, resolvida em sede de arbitragem. Mas a questão, respondendo de forma direta, a resposta seria depende. Depende do nível de patologia, depende do nível do mal que enferma essa mesma cláusula tida ou classificada como patológica. Bem, então, meus caros, eu penso que por uma primeira abordagem e respondendo a essas primeiras 6, 7 questões, é o que nós nos oferecemos a apresentar, sendo que para a próxima, certamente estaremos aqui para mais interação com os nossos internautas, com vocês, nossos caríssimos amigos, que temos muito gosto em fazê-lo. Por favor, deixe a sua sugestão, deixe a sua crítica, deixe a seu elogio, deixe o seu pronunciamento sobre o trabalho que temos vindo a fazer, dá-nos opções de novas pautas, de novos temas, para que possamos aqui trazer, discutir convosco, quer em sede de formações, quer em sede de workshops, quer em sede de outro tipo de interação cibernética ou pessoal que for possível fazer nessa altura de Covid, com as limitações que de facto se colocam. Então, nosso muito obrigado a todos e até a próxima.